compartilhar com vocês então nessa noite sobre não desprezeis as profecias. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. É um versículo bem grande, bem extenso, esse mesmo. O que está escrito ali? Vamos lá, no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Não desprezeis as profecias. Fala para o seu irmão do lado, não despreza a profecia. Fala para o outro, não despreza as profecias. O que realmente é profecia? No original significa basicamente revelar o propósito de Deus. Basicamente significa dar um destino, revelar algo que está no coração de Deus, que é para logo ou para um futuro talvez distante, mas o fato é que basicamente o resumo do significado de profecia no original é revelar algo divino, revelar algo do coração de Deus. Amém? E o que eu acredito que a profecia causa nas nossas vidas? Eu acredito que a profecia ela é como que um combustível nas nossas vidas. Eu acredito que a profecia ela nos estimula a prosseguir, a seguir adiante, a nos fortalecer. Sabe que eu ouvi uma palavra uma vez, o nome da palavra, se eu não me engano, era quando Deus levanta profetas. E eu tentei achar essa palavra no YouTube, eu não achei. Mas eu lembro que o pastor falava que Deus levanta profetas em tempos de crise. Sabe que lá no Antigo Testamento, quando havia um caos, Deus levantava profetas. Quando o reinado estava arruinado, quando o povo estava pecando, Deus levantava profetas. E eu acredito que no momento de crise das nossas vidas, nós precisamos nos levantar como profetas. Você precisa se levantar como um profeta. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério. Porque profeta é aquele que fala, profeta é aquele que declara, profeta é aquele que crê, recebe e fala, ele profetiza. Sabe que o pastor, se eu não me engano, falou algo que mexeu comigo. Não sei se foi o pastor Guilherme ou se foi o pastor Gilberto, acho que foi o pastor Gilberto que falou que os profetas são aqueles que vêm antes. O profeta é aquele que vê antes. O profeta é aquele que tem uma visão mais afiada, aquele que tem a visão de águia, aquele que vê lá na frente. E nós precisamos ser profetas. Amém? Sabe que 1 Coríntios 14, 31, projeta para nós. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. O que está escrito ali na primeira linha? Por quê? Porque todos podereis profetizar. Então você pode profetizar. Fala para o irmão do lado. Você pode profetizar. Projeta para nós no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Versículo 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Verso 31. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém?
Então, todos podem profetizar, mas precisa haver ordem. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas o fato é que todos podem profetizar. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Quantos são cheios do Espírito Santo? Você pode profetizar. Então você pode ser boca de Deus aonde você está. Agora, qual que é o propósito da profecia? Primeiro, edificar a igreja, isso é, fortalecer os santos. Então o alvo da profecia é fortalecer a igreja. O primeiro propósito da profecia é fortalecer o irmão que está caindo. Porque quando nós estamos caindo, quantos já tiveram essa experiência de estar caindo, de estar fraco, de estar tudo um caos, e vem o irmão e libera uma palavra sobre você, libera uma profecia sobre você. Você já se sentiu renovado numa situação dessa? Foi uma, duas, três ou várias vezes? Várias vezes. Então o propósito da profecia é edificar, é fortalecer, é impactar os irmãos, amém? Segundo, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los. Então nós somos uma igreja de líderes, amém? Você é um líder, amém? Então nós nos relacionamos através de discipulados. Nós nos relacionamos através do relacionamento. Nós tratamos, ensinamos, crescemos, aprendemos através do relacionamento. Então vocês sabem que os dons são importantes para a edificação da igreja. E a profecia é um dos dons. Então quando nós nos relacionamos, numa reunião de discipulado, por exemplo, o líder, o discipulador, ou qualquer um dos irmãos que estão naquela reunião, ele pode ser usado a encorajar aqueles irmãos, a desafiar aqueles irmãos através de uma profecia. Nós temos uma palavra sobre essa igreja. Desde que essa igreja foi fundada, tanto quanto caverna, como trigo, como videira, nós temos uma palavra, qual que é? 10% dessa cidade. Essa é uma profecia liberada sobre nós. Amém? E isso nos encoraja, isso nos desafia. Nos desafia a crer que cada crente é um ministro, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração. A nossa geração está onde? Lá fora. Nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos, esses são a nossa geração. E nós vamos conquistá-los para a honra e glória de Jesus, amém? Outro ponto. Consolá-los com palavra de encorajamento. A profecia também serve de consolo. Então é edificar os santos, fortalecer os santos, impactar os santos. Segundo, exortar, reavivar. Amém? Os irmãos estão comigo? E consolar também com palavras de encorajamento. Agora, o que não é profecia? O dom de profecia não é para predizer o futuro. Não é igual o cartomante que vai lá e vai dizer com quem você vai casar. Daqui 2 anos ele vai estar usando uma camiseta vermelha, vai estar usando um chinelo havaiana, vai estar na praia, vai ter cabelo loiro, olho azul, e você vai vê-lo vindo na sua direção. Isso não é profecia. A profecia não tem a ver com o interesse próprio. A profecia não tem a ver com o meu interesse, mas a profecia tem a ver com o interesse de Deus na terra. A profecia ela tem a ver com o que Deus quer fazer na terra através da igreja, através dos santos, através dos irmãos, através de você. Amém? Então, o que eu quero, esse foi só a introdução. O que eu quero falar para você é que nós precisamos caminhar em direção às profecias. Jesus foi alguém que caminhou em direção às profecias. 200, 300, 400, 500, 1000 anos antes de Cristo já havia a profecia de que ele viria. Já haviam as profecias de que Jesus viria, havia muitas profecias sobre o Messias, havia muitas profecias sobre ele. E Jesus veio e cumpriu todas elas. Quando Jesus andou na terra, ele cumpriu todas as profecias.
Ele cumpriu cada uma delas. Sabe que existe um estudo matemático de que a probabilidade de Jesus cumprir as profecias era a mesma que espalhasse no mundo inteiro moedas, vamos imaginar, o mundo inteiro cheio de moedas a 1,5 metro do chão. Imagina um mar de moedas no mundo inteiro e alguém passar de avião e largar um alfinete em algum lugar aleatório e alguém achar esse alfinete no meio dessas milhares de moedas. Essa é a probabilidade de Jesus ter cumprido as profecias. Pastor, o que isso tem a ver? Isso mostra o quanto era a profecia, o quão grande era a profecia e o quão grande era Jesus e é Jesus, o quão grande Ele é de ter sido capaz de cumprir todas as profecias. Cada uma delas, as palavras que ele disse, as coisas que aconteceram, os milagres que ele fez, a forma como ele morreu, a forma como ele ressuscitou, a forma como ele escolheu os seus discípulos, ele cumpriu cada uma delas. Agora, como Jesus andou na terra? Jesus andou ouvindo o Pai. Jesus foi guiado pela voz do Pai. E nada nem ninguém mudou a percepção, a convicção que Jesus tinha. Porque ele cria no chamado dele, ele cria pelo que ele foi chamado, ele cria por que ele estava ali, quem ele era, ele tinha convicção de quem ele era. Uma profecia que foi liberada sobre você, você é filho amado. Essa é uma verdade sobre você. Isso foi declarado há 2000 anos atrás, e isso se torna uma verdade sua hoje. Por quê? Porque você está em Cristo. Você está nele, e ele está em você, e vocês são um. Essa é a verdade de Deus sobre você. Amém? Agora, nós temos que seguir de acordo com isso, crendo em cada palavra que foi liberada. Quantos aqui já receberam uma palavra específica sobre a sua vida? Eu creio que se não foram todos, foram 99%. Você tem uma palavra, você carrega uma palavra, você recebeu uma palavra, e tem muitas palavras que foram liberadas sobre você, que você esqueceu. Eu tenho um hábito comigo, já fazem 4 anos que eu tenho esse hábito, eu criei um grupo no WhatsApp, que só tem eu nesse grupo. E o nome desse grupo é Ele e Eu. Ele e o Espírito Santo. E ali eu anoto toda a palavra que eu recebo, eu anoto toda a impressão que eu tenho no meu espírito, tudo que Deus fala comigo, tudo que eu recebo através de uma palavra, através de uma ministração, eu anoto ali, eu coloco nesse grupo. E hoje eu estava lendo esse grupo, desde lá do começo, eu levei acho que 1h30 mais ou menos, só para ler esse grupo. E eu estava lendo e lembrando de cada uma das profecias. E quanto mais eu lia, mais aquilo me fortalecia, mais aquilo me impactava, mais aquilo gerava vida dentro de mim. Por isso que o tema dessa mensagem de hoje é: não desprezeis as profecias. Paulo está ensinando os Tessalonicenses, ele está passando algumas orientações aos Tessalonicenses no capítulo 5. Está passando algumas orientações no capítulo 5, e uma delas ele fala: não desprezeis as profecias. Sabe que tudo que está na Bíblia tem importância, até o livro de Números tem importância. Às vezes a gente está lendo lá a Bíblia e dá vontade de passar, né? Filho de tal, era pai de tantos filhos, filho de tal, irmão de tal e tal e tal. Mas tudo que está escrito na palavra tem importância. E se Paulo escreveu, guiado pelo Espírito, que não era para nós desprezarmos as profecias, é porque não é para nós desprezarmos as profecias. Porque as profecias têm valor na nossa vida.
A profecia é um dom que Deus deu através do Espírito para cada um de nós, para edificação do corpo, edificação da igreja. A profecia, ela é importante. E nós precisamos todos os dias nos lembrar e declarar das profecias. Declarar cada palavra que foi liberada sobre nós. Então, se você é um filho amado, você tem que acordar todos os dias e declarar: eu sou o filho amado de Deus. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu sou amado e essa é a verdade de Deus sobre a minha vida. 1 Timóteo 1,19. Abre comigo 1 Timóteo 1,19. Nós sabemos que a carta a Timóteo é uma carta em que Paulo está escrevendo para ele para ensinar, para fortalecer, para inspirar. Né? Os seminaristas já sabem que Timóteo é uma das cartas pastorais, considerada pelos teólogos como uma carta pastoral, onde é ensino pastoral, de pastor para pastor. E Paulo está falando: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sabe que antecipadamente no original tem um significado que me chamou a atenção, que é alguém de um lugar no qual estava escondido a visão, como de uma prisão. E objeto significa sobre, em cima de, perto, perante, ou seja, Timóteo foi tirado de uma prisão. Sabe que Paulo foi o líder de Timóteo. Ele pegou Timóteo muito jovem, Timóteo passou a andar com ele, e ele era muito novo e ele aprendeu tudo de Paulo. Esteve um discípulo que foi próximo de Paulo, esteve alguém que talvez carregou as mesmas características, a mesma identidade, a mesma performance, foi Timóteo. E Paulo conhecia muito bem Timóteo. E Paulo fala isso. Paulo fala: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente. Ou seja, você estava preso a uma visão. Que prisão era essa, pastor? Eu não sei. Mas eu deduzo que poderia ser medo, religiosidade, poderia ser alguma doença, poderia ser qualquer coisa, mas por causa da profecia, por causa de uma palavra liberada na vida de Timóteo, Paulo está falando: anda por essa profecia, anda baseado naquilo que foi declarado sobre a sua vida, anda sobre aquilo que foi profetizado sobre você. Olha quanto é importante a profecia. A profecia tem o poder de te tirar de algum lugar, de algum medo, de alguma limitação e te levar a seguir para o alvo de Cristo. A profecia sempre vai te levar para algum lugar maior, para um nível maior. Ela sempre vai te inspirar, ela vai sempre te fortalecer. Lembra do propósito das profecias? Então nós temos aqui o exemplo de Timóteo, o que Paulo está falando para Timóteo. Amém? O que isso tem a ver comigo? Certamente você recebeu profecias ao longo da sua caminhada. Todo mundo aqui levantou a mão na hora de palavras ou profecias. Profecias que te ativaram, te fortaleceram, te encorajaram em alguns momentos difíceis. E eu creio no poder das profecias. Eu creio que são confirmações de Deus. Profecia, ela vem para confirmar aquilo que Deus está declarando sobre você, aquilo que Deus está vendo sobre você. Quando o irmão chega e profetiza algo sobre você, provavelmente Deus revelou algo a ele que você ainda não está vendo sobre você mesmo. Alguma coisa que você ainda não enxergou, Deus está te mostrando através de uma palavra liberada, através de uma profecia. Amém? Agora,
Certamente nós sabemos que Deus não mente, mas por que então nós não vemos algumas profecias se cumprirem? Por que que algumas palavras são liberadas e, sabe que eu já perguntei para Deus muito sobre isso. Eu lembro de palavras que foram liberadas lá atrás, profecias que foram liberadas lá atrás, de coisas pessoais, de coisas como igreja, de coisas que foram profetizadas como família. E por que que isso não se cumpriu? Por que que Deus, eu fico perguntando por que que essas coisas não estão acontecendo? Ou por que que elas não aconteceram? Eu estava lendo algumas palavras lá e elas não fazem sentido algum hoje. E não se cumpriram. E hoje não faz mais sentido. E eu fico pensando, Deus, por que que essas palavras não se cumprem? Eu acredito em duas possíveis causas dessas profecias não se cumprirem. Uma delas é nós pararmos de falar. É nós pararmos de declarar as profecias. Se nós queremos caminhar em direção a cada uma das profecias, em cada uma das palavras liberadas sobre nós, nós precisamos declarar. Eu acredito que quando Paulo fala, não desprezeis as profecias, Paulo está falando o seguinte: recebe a profecia, recebe a palavra, guarda ela no seu coração e anda na direção dela. Para andar na direção dessas palavras, nós precisamos crer e falar. Nós precisamos crer nelas, receber a palavra, crer e falar. Sabe que quando Davi foi ungido rei, ele recebeu uma palavra de que ele seria rei. Ele era muito novo, mas ele recebeu aquela palavra. E aí quando ele é ungido, ele não é feito rei naquela hora. Samuel unge ele na casa dos seus pais, e muitas pessoas não entendem isso. Guarde isso, você vai receber muitas palavras, muitas profecias, que as outras pessoas não vão crer com você. Tem palavras que nem seu cônjuge vai crer com você. Tem profecias que nem seu melhor amigo vai crer com você. Tem palavras que você vai receber que sua família não vai acreditar com você. Davi foi assim. Davi, quando foi escolhido para ser rei, a Bíblia diz que ele foi achado atrás das malhadas, ele estava cuidando de ovelha. Uma profissão até então menosprezada. Ele era esquecido até pelos seus pais. Samuel chega, vê todos os filhos lá, vai um por um, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ué, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Imagina o Jessé, olha, acho que não. Ah, não. Sim, eu tenho mais moço, que está lá cuidando das ovelhas. E aí Jessé, não, mas Samuel, vou mandar chamar ele, mas certamente não é ele, não é nenhum desses meus filhos, certamente não é Davi. Eu imagino os irmãos dele, Davi, o que esse profeta quer com Davi? Quem é Davi? Quem é Davi? E aí Samuel fala, nós não vamos comer enquanto Davi não chegar. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel, é esse. E Samuel, como um profeta de Deus, que é aquele que vê antes, ele fala, é esse. É esse o rei de Israel. É esse o rei segundo o coração de Deus. Mas os seus irmãos não creram com ele. Davi foi ungido pelo profeta, mas ele não foi feito rei naquele dia. E aí vem as circunstâncias. Vem as circunstâncias na vida de Davi. Primeiro desafio da vida de Davi, qual foi? Qual foi? Golias. Quando Davi chega para levar comida para os seus irmãos lá no meio da guerra, não tem nenhum corajoso, não tem ninguém lá disposto a enfrentar Golias, todo mundo amedrontado, chega Davizinho lá, quem é esse incircunciso?
que está ameaçando o povo de Deus. Eu vou lá. Mas ninguém acredita em Davi. Saul, que era o rei até então, você vai lá, você vai morrer lá. Não, eu vou derrubar, eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Aí Saul, sem entender, tá bom, teme pela vida de Davi, tenta botar armadura em Davi. Davi disse, não, eu não consigo nem me mexer com esse negócio, que não deixa que eu vou eu mesmo. Mas Davi chega lá, ele faz algo, ele declara. Ele abre a boca e ele declara. Ele declara quem é. Hoje mesmo eu vou te derrubar. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. E todos verão quem é o Deus de Israel. O que acontece? Davi derruba o gigante. Porque Davi caminhou em direção àquilo que ele creu. Aquilo que ele recebeu. Mas é importante nós falarmos. Quando nós falamos, nós ativamos. Se cremos, por isso falamos. Cremos, por isso falamos. O pastor já ministrou o importante do falar. As palavras são sementes. As nossas palavras são como sementes que, se elas caem, se elas são boas palavras, elas vão germinar bons frutos. Se são palavras más, elas vão germinar palavras más. Então, se eu estou no ambiente de enfermidade e eu começo a declarar enfermidade, o que acontece? Eu vou ser curado? Não. Mas qual que é a palavra de Deus para nós? Pelas pisaduras nós fomos sarados. Então eu começo a declarar, eu sou curado. Eu estou curado. Pelo sangue de Jesus eu sou curado. Pelo poder de Jesus na cruz eu sou curado. Você é curado. Essa é uma verdade sobre você. Quando estamos em um ambiente de restrição financeira, estamos em um ambiente de escassez. Nossa, como está difícil, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para comprar uma comida, não tem dinheiro para dar um tênis novo para o meu filho, não tem dinheiro para fazer não sei o quê. E se eu começo a declarar isso, eu começo a ficar cada vez mais depressivo, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar amedrontado, porque eu não estou gerando vida. Mas qual que é a promessa de Deus para nós? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Onde há uma vida de abundância, tem escassez? Outra palavra, lá em 1 Coríntios. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Então, se essa é a palavra de Deus sobre mim, por que eu vou declarar o oposto? Eu tenho que ir na direção da palavra. Eu tenho que caminhar na direção da palavra. Eu tenho que caminhar em direção àquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus falou para você. Não importa se foi há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E Deus nunca falhou. E Deus nunca falhará. Sabe que você carrega promessas. Você está grávido de promessas. Você está grávido de muitas palavras que foram liberadas sobre você. Você carrega Cristo dentro de você. E em você não há derrota. Não há ambiente para derrota. Não há ambiente para escassez. Não há ambiente para enfermidade. Por quê? Porque em você está Cristo. E Cristo, Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Deus nunca falhou, e Ele não vai ser com você que Ele vai falhar. Sabe que eu estou vou completar 6 anos de ministério, desde que eu fui para o seminário. Sabe quantas vezes Deus falhou comigo? Nenhuma. Sabe quantas vezes Deus deixou faltar alguma coisa? Nenhuma. Sabe que eu fui todo mundo já sabe, fui para Porto Alegre, sem dinheiro,
com alguns mantenedores, né, alguns falhos, outros não, mas, enfim, nunca faltou nada. Casei, fiquei sem salário, minha esposa depois, aí eu voltei a trabalhar fora, e minha esposa ficou sem trabalhar, aí ficamos 2 desempregados, aí veio uma filha, aí veio outra, e tá vindo outra, não, brincadeira, só para quebrar o gelo. Aí tem 2 filhas, aí quando eu fiquei sabendo da segunda, eu disse, Deus do céu, o que o Senhor quer fazer comigo? Que tem alguma coisa, mas a Esther veio com uma estrela para brilhar, porque a minha casa prosperou. A minha casa prosperou. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior pressão ministerial, familiar, pessoal, emocional, Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca falhou. E toda vez que eu pensava em desistir, era como se a voz dele ecoasse no meu coração: não desista, porque eu liberei palavras sobre você, e cada uma delas vão se cumprir. Tem algo que eu anotei naquele meu grupo lá, que hoje mexeu comigo de novo. A cada batida do seu coração, Deus está falando o quanto Ele ama você. A cada batida do seu coração, é como se as palavras reavivassem dentro de você. Sabe, não importa a circunstância, não importa o tamanho da pressão, não importa o teu desafio. Sabe, Paulo está falando para Timóteo, em tempos de perseguição, onde os cristãos estavam morrendo, os cristãos estavam sendo aprisionados, sendo obrigados a negar a Deus, a negar Jesus. Um tempo em que a religiosidade perseguia os irmãos. E Paulo está falando, fica firme na palavra. Segue firme nas profecias. Segue firme, segue adiante. Se está difícil, não para. Não desiste. Porque se a tua luta é grande, pode ter certeza que a bênção que está para chegar na sua casa é muito maior. Deus não negocia a grandeza dele. Então, se você está sofrendo ataques, se você está passando por crises, não se limite a elas. Creia que o que Deus tem para você é 100 vezes maior. O que Deus vai te dar, o que Deus vai fazer na sua vida é muito maior. Não há limites para a grandeza de Deus. Não há limites para a bênção de Deus. Não há limites. Então, se Deus falou que você seria um pastor, pode ter certeza, você vai ser. Pastor, eu olho para a minha vida hoje, não tem lugar algum, não tem hipótese nenhuma disso acontecer. Mas se Deus falou para você, vai acontecer. Se Deus falou para você que você seria um grande empresário, por que você não começou a empreender ainda? Por que você está limitando ainda aquilo que você está vendo? Se Deus te chamou para ser um empresário, é porque você vai ser. O que Deus liberou sobre a sua vida? Qual foi a promessa que Deus liberou sobre a sua vida? Qual foi a palavra que Deus trouxe no seu coração? Deus me chamou para ser um evangelista. Deus me chamou para ganhar multidões de almas. Deus me chamou para as nações. Deus me chamou para ir para a África. Deus me chamou. Para que Deus te chamou? Você já ouviu a voz de Deus dizendo para o que você foi criado? Aonde Ele quer levar você? Se você já ouviu, creia e declare. Não importa as circunstâncias, não importa os desafios, não importa as suas limitações, não importa se as pessoas creem ou não com você. Deus falou para José que ele seria grande.
que ele estaria acima dos seus irmãos, da sua família. Seus irmãos ficaram com inveja, seus irmãos não creram, seus irmãos riram dele. E para o azar dele, ou dos irmãos dele, ele era o preferido do pai. E a inveja conduziu os irmãos dele a venderem ele. Agora imagina a situação. José tinha uma palavra de que ele seria grande, mas ninguém acreditava com ele. Mas ele acreditava na palavra. E aí José foi vendido como escravo, mas olha o favor de Deus na vida de José. O favor na vida de José era tão grande que ele foi parar na casa de um rico. Porque se ele fosse escravo de um pobre, ele estava lascado. Sabe por quê? Porque pobre, quando o pobre contrata uma empregada, vamos imaginar, uma empregada. Você já trabalhou de empregada, você sabe o que eu estou falando. Ele vai fazer, não, eu vou fazer ele fazer tudo. Eu vou fazer essa empregada lavar tudo, vai limpar tudo, vai. Aí tem que lavar vidro, lavar calçada, cortar grama, vai fazer tudo. Rico não. Rico nem para em casa, nem tem muito o que limpar. Aí José foi parar na casa de Potifar. E José achou graça aos olhos de Potifar. E José se tornou um dos braços direitos de Potifar, mas ele era escravo. Aí ele entra em outra cilada, a esposa, você já conhece a história, ele vai parar na cadeia. Aí ele está na cadeia. Tem todos os motivos do mundo para desacreditar, para não crer nas palavras. Ele tem todos os motivos do mundo para desistir, para murmurar. Mas o que acontece? José, ele acha a graça do carcereiro. E ele ajuda a levar a cuidar dos prisioneiros. Ele tem a chave da cadeia. E depois disso, ele se torna o braço direito de Faraó. E ele é quase maior que Faraó. Ele tem domínio sobre todo o Egito. Ele lidera todo o Egito. E depois a família dele volta e tem que reconhecer que ele é o governador do Egito. Então não importa, olha o tanto, olha os desafios na vida de José. Olha os desafios na vida de Davi. Davi teve que lutar, guerrear. O próprio rei perseguiu ele, depois o próprio filho lutou contra ele, mas ele foi o rei segundo o coração de Deus. Qual que é a palavra que você carrega? Qual que é a profecia que você carrega? Qual é o propósito pelo qual Deus te criou? Qual é o propósito para o qual você foi criado? O que Deus falou ao seu respeito? Se Deus te chamou para as nações, por que você não fez seu passaporte ainda? Por que você não começou um curso de inglês ainda? Por que você não começou a treinar seu inglês, seu espanhol? Se você tem um chamado, caminha na direção dele. Lembrem que a profecia vem para confirmar o propósito de Deus para a sua vida. Profecia, ela nunca vai mudar algo que Deus está falando, e nunca vai ir contra a palavra. A profecia, saiba que a profecia, vamos supor o Ari, né? Aí eu chego para o Ari e digo, Ari, Deus vai te levar para o Japão, Ari. É de Deus, o Senhor está falando que você vai ser um pastor lá no Japão. Aí o Ari, Japão? Nunca pensei no Japão. Nunca nem cogitei Japão. Nunca nem imaginei. Será que isso é uma profecia de Deus para a vida dele? Certamente que não. Porque se isso nunca passou no coração dele, então nós temos que julgar as profecias. Nunca o profeta, mas sim as profecias. Então se é algo que nunca passou no seu coração, a profecia não vai ser uma revelitude nova. A profecia ela vem para confirmar
Agora vamos supor que o Ari, sempre desde criança ele gostou do Japão. Sempre gostou, ele assistia Dragon Ball Z quando era criança. Assistia Beyblade, Power Rangers. Daí esse negócio que é bom, o japonês precisa de Deus também. Aí ele cresceu com isso nele. Ele cresceu amando o Japão. Aí sempre que dá oportunidade ele pesquisa alguma notícia sobre o Japão. Aí sim eu digo, Ari, eu sinto Deus te falar. Deus vai abrir as portas para você ir para o Japão. Deus vai abrir, vai te conectar a pessoas, vai te dar recurso, vai te dar facilidade para entender a língua, que é uma língua difícil de entender. Aí o Ari, amém. Era o que eu precisava. Era o combustível que eu precisava. Então a profecia ela vem para confirmar algo que Deus já falava no seu coração. Agora é importante nós caminharmos nessa direção, amém? Então, nós temos que declarar. Outra coisa, porque a profecia não se cumpre? Porque ainda não é o fim. Porque a sua história não acabou ainda. Tem profecias que talvez vão se cumprir no fim dos seus dias. Talvez tem profecias que vão se cumprir com mais tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, se alguma profecia não se cumpriu na sua vida ainda, é porque não é o tempo ainda. Mas ela vai se cumprir. Continua declarando, continua crendo, permanece firme nessa palavra, porque ela vai se cumprir. Amém? Lembre das profecias. 1 Tessalonicenses 5:20, novamente, não desprezeis as profecias. Paulo fala para nós valorizarmos as profecias. Lembre delas. Guarde elas no seu coração. Guarde as profecias no seu coração. Acorde e confesse aquilo que Deus tem declarado sobre você. Agora, talvez você questiona, eu nunca recebi uma palavra de púlpito. Eu já fui em reuniões que tinha profeta. Aqui mesmo na igreja, alguns irmãos liberaram a palavra e eu nunca recebi uma palavra de púlpito. Deus nunca revelou algo assim sobre a minha vida. Será que eu não carrego nada? Deixa eu falar algo para você. A palavra fala em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Será que o testemunho de Jesus é válido para você? Será que o testemunho dele vale para você? Qual que é o testemunho de Jesus? Deus nunca falhou com Jesus. Certamente, Deus nunca vai falhar com você. Jesus nunca teve falta de nada. Certamente você nunca terá falta de nada. Vamos a algumas palavras. A profecia está na própria palavra. Uma promessa de Deus: eu e minha casa serviremos a Deus. Essa é uma profecia sobre você. Ah, pastor, mas ela não é a realidade hoje na minha casa. Declara: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha família serviremos a Deus. Outra profecia sobre você: você é mais do que vencedor. Ah, pastor, mas estou tomando paulada no trabalho, estou tomando paulada na escola, na faculdade, em casa. Eu me sinto tão derrotado. Nem no Cartola não estou fazendo pontuação direito. Eu nem baixei o Cartola esse ano para não correr o risco. Brincadeiras à parte, mas a palavra é que você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. Essa é a verdade sobre você. Outra palavra, vamos lá. Nada poderá me separar do amor de Deus. Será que o pecado te separa do amor de Deus? Tem certeza? Tem mesmo. Você não fica acusado quando você peca? Você não fica condenado quando você peca? Então vamos lá, vamos imaginar que você é um pastor.
E aí você traiu a sua esposa. Você sobe no palco para pregar? Sobe ou não sobe? Esse pecado tem poder de separar do amor de Deus? Esse pecado tem poder de apagar as profecias sobre a sua vida? E se você está voltando hoje para os caminhos do Senhor, as profecias ainda valem sobre você? As palavras que foram liberadas lá atrás ainda valem sobre você? Será que se você brigar com o seu melhor amigo, você está querendo ganhar ele para Jesus, aí você chama ele de bencinha para mais. Você briga com a pessoa, a promessa muda. A promessa vai mudar. A palavra vai mudar. Declara. Declara. Declara aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Declara, profetiza, abra sua boca.